e bem-vindos a mais um episódio do Conversas Caras. Esse programa que nasceu inspirado na comunidade Caras, que é uma comunidade de empresárias que investem em posicionamento, estratégia e negócios. E hoje a gente tem um convidado muito especial, amigo que eu conheci através do CDL, Luiz Carlos Andrade Júnior, mais conhecido como Andrade, né? A gente chama ele lá dentro do CDL. O Andrade, ele é empresário e mentor de empreendedores, contador por formação e empresário por escolha. Ele é CEO na LCA Assessoria Contábil e Empresarial, marca que já atendeu mais de 3.000 em clientes e gerou mais de 4 milhões em economia inteligente para empresas. Sócio da Minha Academia e vice-presidente da Influ de São José. Ele também se dedica a mais de 25 anos de experiência a ajudar líderes a evoluir em sua gestão e tomarem decisões estratégicas. Ele defende uma premissa clara: empresas crescem na mesma velocidade em que seus líderes amadurecem. Bem-vindo. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Muito bom poder estar aqui e compartilhar um pouquinho das experiências que a gente tem tido aí no dia a dia. Com certeza. Uma pergunta aqui que eu considero primordial, coloquei ela em primeiro lugar. Luiz, você defende que as empresas crescem na mesma velocidade que os seus líderes evoluem. Na sua experiência com milhares de negócios aí que você já atendeu no longo da sua jornada, qual o comportamento do dono é o que mais freia, né, o crescimento da empresa? A gente tem uma lista de vários comportamentos que dificultam o crescimento da empresa. Mas qual que é o top, número 1 para você, Luiz? Legal, talvez um conjunto de algumas atitudes, pensamentos, né, que a pessoa tem ao empreender, que é do tipo, eu mereço, né? Então ele acredita que ele merece, então ele quer antecipar sonhos e necessidades materiais muitas vezes, e aí ele acaba fazendo esse tipo de atuação. E o famoso também, eu já sei tudo, eu já entendo tudo. Então acaba limitando ele de ter opções de buscar orientação que possam complementar a necessidade dele. E às vezes até ele sabe, Cris, ele sabe que precisa melhorar algumas situações, mas o desconforto de buscar essa orientação faz com que ele se limite. Ele prefere, então deixa assim que assim tá bom, e acaba evitando muito o crescimento e o desenvolvimento da atividade dele. Com certeza, isso é bem recorrente em vários empresários. E muitos empresários, eles também não olham apenas para... eles olham muito, né, para esses números como uma obrigação fiscal. Eu sei que tu tem aí uma longa experiência na LCA com a gestão contábil. Como transformar o setor financeiro e contábil em uma ferramenta viva de tomada de decisões, né? Que isso melhore o fluxo da empresa, porque é muito natural. Falou em contabilidade, em gestão, as pessoas... Chato, né? É chato. Mas eu acho que até vem quebrando esses paradigmas nos últimos tempos, né? Sim. Os empresários já vêm vendo isso de uma forma mais fluida. Como tu enxerga isso e orienta os empresários nesse setor? Legal. O mercado ele vem de duas formas para você se ajustar. Ele vem para a parte governamental, fiscalizações, né? E a própria necessidade do mercado em si, em você ter maior tecnologia, maior entrega para que você tenha a competitividade. Então, esses dois lados fazem com que o empresário tenha que buscar formas de se cuidar. E a contabilidade, como é que ela entra nesse contexto aqui, né? Porque alguns confundem contabilidade com financeiro e tal, né? A contabilidade, Cris, nada mais é que o seguinte: ela é o reflexo do seu estilo de gestão. Com certeza. Ela é o resultado, né? Então, se você compra mal, vende mal, administra mal o seu capital de giro, fluxo de caixa, as pessoas, como você cuida do patrimônio da sua empresa, a contabilidade só vai botar numa tabela, num gráfico chamado balanço, balancete, DRE, aquelas informações, e aí você vai visualizar. Por isso que muitos empresários às vezes têm medo. É tipo o exame de sangue, né? Às vezes tem receio de ver o exame, porque eu sei que vai ter um problema ali. Então é melhor nem ver. Esse diagnóstico a pessoa fica evitando. Evita esse diagnóstico. Então, o exame de sangue ali que você faz é o reflexo, querendo ou não, do seu estilo de vida.
Às vezes, claro, talvez fuja da sua capacidade, né? Algumas questões de saúde. Mas na empresa também vai acontecer a mesma coisa. Só que quanto mais você estiver consciente daquilo ali que está acontecendo, facilita ter um tratamento, facilita você cuidar para prevenir algumas situações. Então, o empresário, ele tem visto a contabilidade um pouco mais próximo da realidade dele. Claro que ainda existe muita margem para a gente fazer ajustes, só que o próprio governo tem trazido aí algumas regras que fazem com que você se manter na informalidade ou dar o famoso jeitinho no dia a dia faz com que você só acumule problema. Sim, e eu vejo muito assim com as empresárias que eu já atendi, que além de fazer muitas vezes aquela confusão, né, de contas pessoais com empresariais, elas também ficam muito focadas no marketing, que é algo que eu trabalho com posicionamento com o marketing, mas esquece muito dessa gestão financeira, desse olhar, dessa preocupação, quanto tu tem ali para bater de metas, as pessoas não conseguem nem ter essa clareza, porque Sim. tudo isso é um reflexo do que está acontecendo ali na tua gestão, no teu financeiro e tudo mais. Então, hoje eu coloco muito essa conscientização para elas, né? Para a gente trabalhar o posicionamento, a gente não vai a fundo numa gestão, muito menos num financeiro que não é a minha área. Mas eu sempre atento elas a estar olhando com muito mais atenção a esse setor que requer toda essa atenção mesmo, né? Isso. Porque, de certa forma, Cris, o papel do gestor é controlar diversos setores da empresa. Vai ter um que talvez ele tenha um pouco mais de habilidade, de afinidade, desejo de se empenhar ali, né? Então, exemplo, na LCA, nós somos em 3 sócios. Eu, a Milene e a Thaís. Eu sou o sócio comercial, marketing e vendas. A Thaís é a minha sócia diretora técnica. E a Milene, minha sócia da área de condomínios, financeiro e previdenciário. Então, nós temos, de certa forma, uma divisão de algumas atividades e metas para produzir, mas, ao mesmo tempo, quando a gente se reúne, precisa ter uma capacitação de gestor, ter uma visão ampla do negócio. Não é porque ela é o financeiro que eu não tenha que entender sobre financeiro. Não é porque a Thaís é do técnico que eu não tenho que ter uma noção técnica sobre o que está acontecendo. É necessário, né? Assim como elas também precisam ter uma visão comercial da LCA, porque todo dia, conversando com todo tipo de cliente, oportunidades aparecem. Se elas não estiverem atentas, perdemos as oportunidades. Então, Cris, esse complexo de informações e de habilidades, de conhecimentos que o gestor precisa ter, ele às vezes não tem esse conhecimento realmente, e ele nem sabe que precisa ter isso, ou ele sabe que precisa ter, mas não tem ninguém para fazer isso com ele, então a empresa acaba ficando capenga, né? Vai se limitando a algumas situações, só que isso tem um preço, vai ser pago esse preço, né? Então é importante que quanto antes você tiver consciência do como organizar isso e buscar essa organização, facilita. Então, você, empresária que está nos assistindo, esse podcast é de extrema valia, porque o Júnior está trazendo aqui informações valiosíssimas para a gestão do seu negócio. Conforme o seu negócio escala, o desafio passa a ser também sobre as pessoas, né? Que a gente lida com pessoas o tempo todo. O empresário que hoje se sente escravo da sua própria operação. Qual é o primeiro passo para concluir processos que sustentam o crescimento sem depender dele para tudo? E isso é uma dificuldade que eu enfrento recorrentemente com as empresárias que chegam para mim para fazer mentoria, consultoria, né? E elas têm essa dificuldade de delegar, né? E esse operacional que trava ela de olhar para a gestão. Enquanto ela quer estar ali, está fazendo tudo. Elas saem desse modo empreendedora e vão para o modo empresária, mas aquele modo empreendedora não sai delas, né? Sim, então, como que você lida com isso? Acontece bastante também com você? Legal, sim, aconteceu e acontece, né? Porque quando você está, de certa forma, na sua operação ali, né? Na base da empresa, você tem essa habilidade. Foi com base nisso que você abriu a sua empresa. O cozinheiro, o mecânico, o pintor, né? Então, o consultor. É natural que você, cada vez que você vai fazendo, você vai melhorando a sua aplicação naquela atividade ali. Com o desenvolvimento, você precisa ter pessoas para te ajudar. Essa delegação faz com que você mude o foco da sua atividade. Então, você não deixa de ter uma operação.
né? O dono de empresa que deixa de ter operação, ele vira um sócio investidor. Alguém vai ter que operar para ele. E o que eu quero dizer com a operação de um dono é ele gerir essas atividades. Então ele precisa ter mapas, precisa ter indicadores, precisa ter relatórios, precisa ter informações, precisa ter reuniões. Ele precisa saber fazer. É uma nova função que, se ele não se preparou, não se capacitou, é onde ele prefere se limitar. Não, deixa eu continuar fazendo minhas coisinhas aqui. Sim. Só que, para que a empresa tenha desenvolvimento, ele precisa ter um outro lado de gestão. E organizar esses processos, né, Júnior? Porque uma das coisas que eu vejo também acontecer bastante com elas é tá muito ocupada. Aí eu digo assim, seja menos ocupado e mais produtivo. O que quer dizer? Tu não consegue delegar, tu tá tão ali focada naquele operacional, mesmo tendo as pessoas ali para te ajudar a fazer isso, que é a mentalidade aí que tem que ser trabalhada, que tu não consegue soltar dessa gestão, de algumas coisas do operacional que tu já tem os profissionais para fazer ali, e aí tu se torna o dia inteiro ocupada, começou 1000 funções e não consegue ser produtiva também, né? Então, esse delegar, ter essa mentalidade e dar essa gestão por completo para algumas pessoas faz total diferença no teu resultado, né? E o que bloqueia isso aí é o que eu não sei que eu não sei. Teve uma situação em que eu achava que estava fazendo tudo certo. Né? Até que um consultor me demonstrou e conseguiu me clarear a situação, e aí eu percebi que tinha muitas coisas que eu não sabia. Por quê? Porque eu também tinha a mentalidade de que no meu caso é diferente. Então tu vai ter aquela empreendedora, aquele empreendedor que vai pensar o seguinte: não, é que na minha atividade não dá. Ah, é? Tu é tão... Só no teu, né? Tu é estrelinha especial aqui que só tu não tem. Todo mundo consegue, menos a tua, né? Às vezes tem até empresas igual a atividade dele, só que ele diz que, é que naquele caso, mas no meu aqui não dá. Ele sempre se acha especial demais, sim, né? Sim. Então, essa falta de conhecimento, essa ignorância de causa, nesse caso, faz com que ele se limite. E aí ele não conhece as ferramentas, ele não conhece a forma de comunicação, ele não conhece o posicionamento, que é importantíssimo para uma liderança, ter um posicionamento, né? Que transmita segurança, que transmita credibilidade, né? Então, o que eu não sei que eu não sei, eu acho que é ali que está o segredo para que a pessoa consiga fazer uma delegação mais eficiente. Com certeza. Com tanto excesso de informações e cursos no meio atual, qual é o critério ideal para um líder selecionar onde investir em conhecimento e para que isso vire um lucro prático, não uma obesidade mental? Porque o que acontece? Além da gente ter muita informação, muita oferta no mercado de cursos, de treinamento e tudo mais, além da gente fazer uma boa escolha, às vezes a gente faz muitos cursos também e aquilo ali acaba se tornando um ruído mental muito grande. Uma sobrecarga mental. Uma sobrecarga, porque às vezes você tem tanta informação e você não sabe como colocar isso em prática. E é bem recorrente também que acontece comigo. Qual que é a tua dica assim, principal para que a pessoa faça uma boa escolha de um treinamento, de um curso? Excelente. Você buscar conhecimentos que te complementam e que te dão uma abertura maior de visão, de estratégia, é muito bom. Mas o que vai fazer com que você possa ir, por exemplo, numa palestra, num treinamento, numa reunião, que vai falar sobre diversos assuntos de uma determinada área, e você captar aquilo que você precisa, é você saber o que você quer. Então, qual é o objetivo da minha empresa? Como ela funciona? Né? O que eu quero que aconteça aqui? Então, a gente que frequenta bastante lugares assim, né? Então vem muita informação de todos os cantos. E eu vou em vários eventos de áreas diferentes, não só a área contábil, que é o de menos o que eu vou, porque eu preciso entender o mercado. Preciso entender como é que as atividades, as empresas estão funcionando, o que elas estão visualizando. De lá eu trago ferramentas e soluções para a minha atividade, mas eu consigo ter a visão que é o que eu gosto de ter na LCA, a visão de dono para dono, entender o que o dono quer. E o básico bem feito, Cris, sempre vai ser o que funciona. Você entender o básico bem feito. Então, o que acaba atrapalhando alguns empresários que vão abrir a sua empresa ou que vêm até a LCA para dar continuidade à sua atividade na parte contábil é que ele não aprendeu a fazer o básico. E eu estou falando do básico financeiro, o básico tributário, né, gestão de pessoas, processos, vender, comprar.
Isso aparentemente é o básico. Porque ele ouviu alguém dizer que se ele fizer tudo certo, não vai dar resultado positivo. Se eu contratar tal pessoa, eu vou me incomodar. Se eu fizer... Ele só ouviu dizer. E muitas vezes também, pegando esse teu gancho, acontece dele ter contratado pessoas, né? Não ter tido uma experiência legal. E aí ele já ficar resistente a quem tem aquela solução, quem é maravilhoso, encontrou uma pessoa que realmente vai resolver. Ah, mas eu já passei por tanta experiência ruim. A vida do empresário é isso. Exatamente. A gente vive arriscando. É desafiador você contratar alguém. Certo? Seja para um CLT, um funcionário, seja um prestador de serviço, seja um parceiro. Mas eu acho que a estratégia está em você desenvolver realmente habilidades de conhecer pessoas. Ver como ela se posiciona. A gente vê que grandes empresários, eles procuram ter um relacionamento pré-profissional. Seja um almoço, um café, ir jogar bola com a pessoa, ir praticar um esporte, sair para conversar, para ver a pessoa, quem ela é, quem eu vou me relacionar. Claro, dependendo do nível de comprometimento que você vai ter, qual o grau financeiro que essa pessoa vai representar na sua atividade, né? Mas isso vai dizer muito de como ela vai atuar no dia a dia quando tiver uma dificuldade. Quando tiver uma situação que você precisa sentar com ela e conversar. Então, essas informações que você vai juntando no seu dia a dia facilita você fazer uma entrevista. E esse é um ponto também interessante, que não é o caso aqui agora em si, né? Mas é que quem se prepara para fazer uma entrevista? Poucas pessoas. Pouquíssimas, né? O entrevistado mesmo, eu tô falando de entrevista de emprego, né? Uma entrevista de emprego. Qual é o empresário em si que ele faz uma capacitação? Tô falando para fazer 3 anos. Tô falando 1 horinha, 2 horinhas, se preparando efetivamente com boas perguntas estratégicas para fazer uma entrevista, para conhecer a pessoa. Exato. Né? Então, Às vezes ele nem está preparado para fazer entrevista com a pessoa muitas vezes, e o entrevistado também às vezes nem pesquisou tanto a fundo aquela empresa. Imagine conduzir essa pessoa no dia a dia. Exato. E ainda pegando o nosso mote aqui da pergunta sobre contratação e investir em cursos, com tantas oportunidades aí no mercado, o que você tem que ter em mente, né? Que a gente está conversando aqui, eu e o Júnior. Que a gente sai a campo e faz muito network, a gente conhece muitas pessoas, e você, empresária, deve fazer isso e pesquisar sobre os profissionais que você quer contratar de qualquer nicho. Entretanto, você tem que ter em mente muito claro qual é o objetivo, o foco do que você precisa. Porque às vezes você se perde. Você precisa, por exemplo, de um posicionamento e você vai parar lá numa gestão de qualquer outra coisa, ou num treinamento. Não que isso não seja importante, mas qual é a prioridade no seu negócio hoje? Então você olha para o seu negócio, nossa, eu preciso melhorar a minha visibilidade, a minha autoridade, como as pessoas me percebem, então eu preciso investir no meu posicionamento, para que eu aumente, consequentemente, o meu faturamento também. Tá, mas aí eu aumentei o meu faturamento, o que eu vou precisar? De uma gestão. Uma coisa está ligada à outra, mas você não pode perder o foco daquilo que você precisa. Daqui a pouquinho você foi lá numa palestra e saiu com um produto, um treinamento que você nem precisava daquilo. Então, faça primeiro essa lista do que é prioridade dentro do seu negócio. E uma outra pergunta aqui, você diz que grandes resultados nascem da consciência de pequenas decisões, com certeza eu concordo. Diante de um mercado que muda muito rápido, é volátil demais, a gente não consegue acompanhar. Antes a gente tinha até, né, Júnior, e daqui a 10 anos você tem tal previsão. Não, hoje é 2 anos ou meses até. Então, qual é o filtro mental que você usa para tomar decisões difíceis e minimizar os riscos nos negócios? Pergunta capciosa. Mas muito boa, excelente. Esse é o nosso desafio, Cris. Também eu, como empresário, também é o desafio diário, constante. É ter uma base forte. O que é uma base forte? Talvez 3 pilares ali, né? O pessoal, né? O profissional e o financeiro. Se preparar para esses 3 aspectos vai fazer com que você tenha qualificações para tomar decisão. Então, falando do pessoal, que é uma linha que eu atuo bastante, até sou sócio de uma academia, isso não foi à toa, né? Porque eu entendo que um CPF forte transforma um CNPJ forte. E um CPF forte é você comer bem, descansar e estudar, né? Se alimentar
física e mentalmente. Então, essa boa alimentação nos dá condições de tomar boas decisões. Se você se alimenta mal, se você dorme mal, como é que você vai tomar uma decisão sob pressão? Você vai estar sempre sob pressão, porque você vai estar cansado. Sabe aquela história de não vá no mercado fazer compra quando estiver com fome? Exato, Né? exato. Evite isso, né? Você vai comprar um monte de besteira ali, né? Então, no dia a dia, a gente precisa tomar decisões. Então, se você está com fome, não toma água, não se hidrata, dormiu mal, eventualmente pode acontecer, sim, natural. Mas se isso se tornar rotineiro, o seu corpo ele vai pagar um preço por isso e as suas decisões também vão pagar um preço por isso aí. Então, se você conseguir equilibrar isso aqui, você parte para o profissional. E aí, no profissional, você vai começar também a tomar boas decisões. O financeiro vai te dar condições de um colchão para você até ter mais tranquilidade mental. Pensa na pandemia, o que aconteceu ali, né? Muitas empresas tiveram grandes dificuldades porque realmente nunca se prepararam, porque o mercado estava acontecendo, estava fervendo. Né? Tava fácil, vamos dizer assim. Hoje a gente olha para trás e diz assim, pô, até que não tava tão difícil assim, né? Tava fácil, tava girando o dinheiro. Mas de repente houve uma situação e a gente está prevendo uma outra pandemia agora, tá? A partir de 2027. Só que é uma pandemia financeira, econômica e tributária. Né? Com a reforma tributária vai vir essa pandemia. Então, o que você está fazendo para se preparar para essa pandemia que vai acontecer em 2027? Vai ter mudanças drásticas na rotina de um empresário. Então, você hoje tem clareza, sabe o que é um capital de giro? Você sabe o que é um fluxo de caixa? Você visualiza o seu capital de giro, o seu fluxo de caixa na sua empresa? Se isso não está claro para você, um ponto de interrogação, uma luzinha amarela, pensa, entenda isso, porque isso vai fazer total diferença para que você tenha condições de tomar decisão. Tomar decisão sob pressão, seja ela física, mental ou financeira, você acaba tomando decisões erradas. Na verdade, realmente começa no CPF, tanto que eu digo, autoconhecimento é tudo, minhas caras. Quanto mais você se conhece, melhor você fica em todos os âmbitos da sua vida, não só o profissional, e consegue tomar melhores decisões. Porque quando você está sob pressão, tem que tomar decisões difíceis, e você não tem, você tem ruídos internos, né? Você não tem essa clareza do seu negócio, ou você não sabe se posicionar até mesmo na sua vida pessoal, como é que você vai tomar grandes decisões? Perfeito. E o mercado nos pressiona cada vez mais, sabe? E é em todos os setores, até num relacionamento. Esses dias eu passei por uma situação pessoal assim também. E eu pro meu marido, vamos ou não vamos? Vamos fazer tal coisa ou não vamos? E ele, né, naquela confusão ali, mas a gente tomou uma atitude juntos. Mas tem pessoas que têm essa facilidade para tomar decisões mais rápidas, mais práticas. E isso não é assim, na minha personalidade eu não posso. É treino, eu né, sou Cris? assim. Isso é treino. É treino. Tem que inserir dentro de você. É sobrevivência, tanto pessoal quanto profissional. E aqui mais uma pergunta para a gente ir encerrando. Olhando para sua trajetória aí de 25 anos, se você pudesse voltar ao início e dar apenas um conselho ao Luiz Carlos que estava abrindo a sua própria empresa, qual seria esse conselho? Voltar no tempo, Boa. olhar lá para o Júnior lá do início e dar uma grande dica para ele. Eu também fico pensando aqui que eu Legal, daria, né? para mim de dica. A LCA, que está fazendo quase 30 anos agora. Eu trabalho ali desde essa época. Eu assumi a LCA fazem 15 anos. Assumi a gestão. Então, como empreendedor, estou ali e os outros 15 anos foi apoiando gestores dentro de um escritório contábil também, né? Fiz outras atividades e tal. Eu tive o privilégio de ter boas orientações da parte do meu pai, muito boas orientações. Mas se eu tivesse a oportunidade na época de ter investido mais em gestão de pessoas e estratégias de negócios, teria sido diferente, né? Mas isso foi um aprendizado, né? Eu passei por algumas situações que, se não fosse os pilares de alguma forma estar organizados, eu estava numa situação em que eu tinha meu CPF organizado, fisicamente, emocionalmente, tudo certo, e financeiramente organizado. Mas a empresa, o lado profissional, deu um revés ali. E aí o que aconteceu? Os outros dois pilares me sustentaram. Então a dificuldade a gente conseguiu superar, né? E aí veio o financeiro, veio diversas coisas, mas me deu a abertura de entender o seguinte: opa, existe uma oportunidade de melhoria aqui. Né? Então, mesmo que tenha acontecido alguma coisa errada,
ou indesejada naquele tempo, e me deu clareza do que eu posso melhorar. Então, claro, se a gente fosse voltar no tempo, diversas coisas teriam sido alteradas em vários âmbitos da vida, né? Pessoal, profissional e tal. Mas eu acredito que essa carga de informações que a gente traz, que eu trago, seja de uma sucessão de um escritório contábil, seja de uma fusão de empresas, que eu juntei 2 empresas e criamos uma empresa nova, né? Seja desse apoio a diversos tipos de empresários de todos os ramos, nos dá condições de ter uma conversa de dono para dono. Então eu consigo ter a empatia que a gente chama lá na LCA de empatia corporativa, de conversar com a Cris, de conversar com o empreendedor e saber, eu sei exatamente o que tu está passando e eu posso te ajudar, te dar orientações e informações para você tomar a decisão, né? Porque o seu futuro é seu, o seu dia a dia, aonde está apertando o sapato é você que sabe. Mas às vezes a gente não sabe como fazer para ajustar esse sapato. Então, quais são as opções que eu tenho? Né? E o que limita muitas vezes é isso. Quais são as opções que eu tenho para tomar decisão? São suficientes? E aí sim, você consegue tomar uma decisão muito mais consciente. Com certeza. Eu já pensei aqui o que eu mudaria se eu pudesse falar com a Cris de uns 10, 15 anos atrás. Eu, com certeza, eu falaria para mim mesma, Cris, pega tudo que tem aí no teu coraçãozinho, que eu sou muito introspectiva. Eu demorei muito tempo para colocar isso em método, em processos. Então, eu colocaria isso em processos para que eu pudesse ter uma clareza de como me posicionar muito mais rápido. E isso fez total diferença. Então, eu me concentrei muito nos meus clientes, entregava muito e deixava o meu de lado. Então, se eu tivesse feito isso, colocado os processos, ter tido essa clareza e me posicionado mais rápido, com certeza a gente estaria num outro patamar. Mas a vida é feita de aprendizados, né, Júnior? A gente está aqui para aprender, para evoluir. E aí tem um momento da nossa vida, depois dos 40, não sei se tu já chegou lá. Já passei. Depois dos 40, a gente parece que a gente flui muito mais rápido, né? É uma segunda etapa da vida, uma nova vida. A gente perde um pouco da vergonha de errar. Eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem de estar errado, de dizer assim, desculpa, eu errei, não tinha pensado nisso. Nossa, que informação valiosa que você me deu, nunca tinha visto isso. Exato. Então, essa liberdade de você não saber de tudo, estar disposto a aprender, né? E aí tem que querer aprender, né? Aí a gente ganha velocidade, porque aí tu erra rápido, corrige rápido e acerta rápido. E tem pessoa do teu lado que possa te ajudar nisso aí. Exatamente, né? Porque um mentor, um consultor, ele facilita muito os caminhos, né? E o que você pode fazer sozinho, que a gente já fez no início da nossa trajetória, né, Júnior? E a gente errou e demorou muito a ajustar. Hoje você tem essa possibilidade de ter um profissional do seu lado e ganhar mais velocidade, assertividade, porque hoje o mercado está muito acirrado, como o próprio Júnior já falou. A gente vai ter uma outra pandemia, mas uma financeira, a economia está desafiadora. Então, quanto mais velocidade você ganhar tendo um mentor do seu lado, alguém realmente que sabe o que está fazendo, você minimiza esses erros, porque um erro pode ser fatal para sua empresa, principalmente no financeiro. Exatamente. E busque parceiros, Cris. Busque parceiros para você que você admire, que seja uma referência para você. Né? Você não vai buscar alguém, você vai buscar orientação sobre nutrição, alguém que você sabe que não é um exemplo de nutrição. Exato. Então, busque empresários que tenham uma equipe. Eu quero saber sobre gestão de pessoas. Busque um empresário que você admira a gestão de equipe dele. Busque um empresário que você admira a organização patrimonial. Né? Admira a forma que ele se posiciona, que ele vende. Como é que você faz isso, né? Me ajuda. Às vezes é uma habilidade que a pessoa tem, mas foi treinada também, né? Exato. Então, admire essas pessoas e aí busque elas. Isso vai facilitar bastante, vai fazer com que você ganhe alguns atalhos na vida, né? Perfeito. Júnior, considerações finais, deixe suas redes sociais aqui, porque hoje, empresária, já salvo esse podcast se não conseguir escutar tudo hoje, mas também tem o nosso canal no YouTube para você conferir e também compartilhar com outras empresárias que vão adorar esse bate-papo sobre gestão e negócios. Legal. Então acompanhe nossas redes sociais, @lca.conte, com T mudo, ou @lca.jr, que é o meu pessoal. Diariamente a gente posta ali conteúdos que vem uma visão diferente. Não é sobre contabilidade, fique tranquilo, a gente não fala de contabilidade porque isso você já busca a gente para resolver. Nós vamos te ajudar, é como ter uma visão empreendedora de dono para dono que facilita o seu dia a dia, com treinamentos, com mentoria empresarial, com alinhamento financeiro, e a sua vida vai engrenar muito mais rápido. Perfeito.
Que conversa, cara, maravilhosa. Júnior trouxe essa contribuição para nós hoje. E eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é o próximo assunto do podcast que você queira que a gente traga aqui para estar conversando. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo.